eu dou as boas-vindas para todas as pessoas. Boa tarde. Me chamo Leandro Pacheco, sou psicólogo, trabalho aqui no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, no Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental, o NUPSAM, coordenado pelo professor Pedro Gabriel Delgado. Estamos aqui, né, nessa roda de conversa semanal que o projeto Frentes Tamira de CAPES realiza semanalmente desde abril de 2020, na roda, então, de conversa número 186, com o tema Álcool e Outras Drogas, o cuidado em liberdade e no território. A gente, quando divulga a roda, também divulga um link, né, de inscrição, onde as pessoas manifestam interesse em participar e receberem o link. Algumas rodas a gente sabe que serão rodas cheias pela quantidade de pessoas que solicitam o link. Essa foi uma roda que a gente teve mais de 250 pessoas solicitando o link para participar, então acho que a gente tem muito a debater, o que significa que é um tema, né, bastante importante e caro para o campo da atenção psicossocial. Então, para a gente iniciar, eu vou passar a palavra para o professor Pedro Gabriel. Hoje nós vamos discutir os desafios do cuidado em liberdade nas situações envolvendo o consumo de álcool e outras drogas. A gente está vivendo, esse tema é um tema sempre muito importante de se discutir, por isso desperta um interesse muito grande, mas acho que especificamente ele representa desafios que não são apenas para a política de saúde mental, são desafios também para a própria sociedade brasileira, né? A gente está vivendo agora uma discussão no âmbito do Senado Federal que significa um retrocesso imenso na própria lei de 2006, que é uma lei que já precisava de ser corrigida e reformada, mas essa que está sendo proposta, ela criminaliza meio que universalmente qualquer porte de qualquer quantidade, porte e uso de substâncias. Claro que é apenas um projeto de lei, mas é um projeto de lei que nasce com alguma força. Uma outra fonte também de preocupação e desafio é que, com o aumento da vulnerabilidade social em algumas circunstâncias, especialmente nas grandes cidades e periferia das grandes cidades, essa situação do consumo de substância fica muito associada à exposição a riscos e vulnerabilidade social e também a situações de violência. Então, o desafio da política de saúde mental, desde 2003, nesse caso de álcool e drogas, tem sido propor formas de atendimento que possam ser feitas em liberdade e que possam respeitar a autonomia e a liberdade de escolha do sujeito. Por exemplo, a liberdade de escolha do sujeito de se tratar sem parar obrigatoriamente de consumir a substância ao iniciar o tratamento, que é o que nós chamamos de redução de danos. Quer dizer, a abstinência não precisa ser uma condição para iniciar o tratamento. E isso não é um consenso. E muitos tratamentos são baseados na estrita abstinência, como é o caso das comunidades terapêuticas. Então, é um desafio, essa discussão é sempre atual e tenho certeza que hoje nós vamos conseguir abordá-la com muito proveito aqui na roda de hoje. Bem-vindo a todas as pessoas. Boa roda para todos nós. Obrigado, Pedro. Pessoal, então eu coloquei um fone, talvez ajude aí a melhorar a questão do eco. Algumas pessoas, né, a gente foi fazendo contato para participar aqui com a gente, então eu vou convidar para convidar e falar um pouquinho sobre o trabalho realizado, então, no CAPES AD Paulo da Portela, a Dayana. Podemos começar por você, Dayana? Bem-vinda, obrigado. Olá, gente, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Que bom poder estar participando aqui dessa roda de conversa com vocês. Acho que quando eu vou me apresentar primeiro, né? Sou Dayana, sou psicóloga, atuo no CAPES AD Paulo da Portela, um CAPES AD no Quintal de Madureira, né?
no território da 33. Paulo da Portela não é o primeiro CAPS AD que eu trabalho, né, que eu atuo. Venho de uma trajetória aí, né, no campo AD. Trabalhei por 6 anos no CAPS Ademir Maqueba, que também é um CAPS AD do território da Zona Norte do Rio, só que numa área programática diferente. E que bom que a gente está podendo aqui fazer essa troca, né, de uma temática tão importante, né, que é aí o uso de álcool e outras drogas, e esse cuidado de liberdade no território, né, que é um pilar do modelo da atenção psicossocial. Né? Acho que quando eu olho essa temática dessa roda de conversa, eu percebo que tem um sentido aí poder participar e trocar um pouquinho com vocês sobre as minhas experiências e minhas vivências a partir do meu trabalho em CAPS AD. Né? E aí, pensando nessa temática, quando eu leio, né, o tema, eu fico pensando, me vem como ponto principal de partida, né, pensar nesse cuidado das pessoas que estão em uso de substância psicoativa, é a garantia de direito, né? É poder garantir que essas pessoas têm acesso a cuidado em seus territórios, né? Entendendo que o cuidado só é possível a partir do acesso, né? Acho que essa galera que tem o uso aí de substâncias, elas são marcadas por diversas violências, mas também pela dificuldade de acesso nos serviços públicos, né? E poder pôr isso em pauta também é algo importante. Eu percebo que muitas das vezes existe uma burocratização do acesso, seja lá pelas vulnerabilidades ou exatamente pelo uso de substância, né? Muitas das vezes essas pessoas não conseguem acessar os dispositivos de saúde. Quando a gente pensa em um cuidado de território, é pensar em outros dispositivos de saúde, dispositivos para além dos dispositivos de saúde. E eu acho que é um trabalho que, de frente mesmo do CAPS, que é um trabalho territorial, né? O CAPS estando no território, o trabalho primordial do CAPS é um trabalho territorial. E eu fico pensando do quanto essas burocracias de acesso acontecem ainda, né? E que isso é um trabalho, que é um papel nosso, que a gente vem tentando aí quebrar essas barreiras de acesso para que, de fato, consiga estar em um território fazendo um tratamento. Acho que quando a gente pensa em que os usuários eles possam exercer o direito a acesso à saúde, né, que é um direito de todos, e acho que é fundamental também para o cuidado das pessoas em geral, especialmente para a população mais vulnerável, né? E que, por consequência, que tem uma galera que tem uma maior probabilidade de exclusão, como as pessoas pretas, os usuários de álcool e outras drogas, as pessoas em situação de rua e pessoas trans também, né? Que muitas vezes não conseguem acessar esses serviços de saúde. Acho que eu quero usar mesmo esse espaço para falar de um trabalho que ultrapassa os modos tradicionais de cuidados, né, que a gente vem aí desconstruindo ao longo dos anos, né, que é um trabalho que vai para além do consultório, né, que é esse trabalho no território, que acho que é a clínica peripatética, né, onde a gente consegue ocupar e cuidar do usuário dentro do seu território, né. Acho que o CAPS AD, quanto um serviço de cuidado territorial, tem um papel importante de atuar de uma forma articulada, né, para poder produzir acesso e conseguir estar mais próximo desse território de vivência desses usuários. Eu fico pensando que, para além de estar próximo, né, tem esse papel, que eu já disse, né, de articulação, né, com os outros equipamentos para além da saúde, porque muitas das vezes a gente fica muito preso, né, nessas conversas entre saúde, sendo que o trabalho territorial vai para além da saúde, né, da importância de estar articulando esse cuidado com outros dispositivos. O território é um território vivo, é um território que muda, né, e de poder contar com outros dispositivos desse território para o cuidado dos nossos usuários. Também disso, né, quando a gente fala de um trabalho de território, tem um trabalho político também, né, que é para estar para fora desse CAPS, participando de fóruns, participando de outros espaços políticos onde esses usuários têm autonomia de dizer sobre o seu tratamento, de dizer do que querem também, né? Acho que é um trabalho
de uma perspectiva de resgate de vida desse sujeito, de autonomia, que por vezes, né, acho que a gente vem vivendo aí retrocessos atrás de retrocessos no campo de álcool e outras drogas, né, onde as comunidades terapêuticas vêm ganhando muito espaço, né, e aí promover a autonomia desses usuários é extremamente importante. Então, estar nesses espaços onde possa se produzir autonomia, onde se possa discutir a partir da potencialidade desses usuários e desse território é extremamente importante, né? E a partir desse trabalho, que é o CAPS, que é um trabalho pautado na redução de danos, um trabalho de baixas exigências, esses sujeitos que acabam sendo muito reduzidos ao uso, eles conseguem ter um cuidado para além do uso de drogas, né? Eles conseguem ser vistos para além desse uso de drogas. Acho que esse é um ponto importante que a gente precisa reconhecer esse sujeito para além do uso de drogas, né? A vida deles já é marcada por esse uso, e muitas das vezes eles são excluídos e minimizados e vistos somente a partir desse uso, né? Então, acho que o trabalho que a gente tenta trazer aqui, né, é desenvolver esse sujeito para que o uso de substância não seja a única coisa que acompanha a vida dele, né? Estar no território é isso, é poder estar para além do uso da substância. Eu acho que eu fui falando aqui, não sei se nem sei se eu o tempo. Não, tá ótimo, Daiane. Acho que você faz uma introdução super importante, né? Garantia de direitos e a gente poder lidar com a questão do estigma. Acho que já são 2 pontos super importantes para a gente dar um pontapé. E ligado sempre, né? Ou espera-se, é importante que um CAPS tenha também ligado a si a uma unidade de acolhimento, né? A unidade de acolhimento adulto e unidade de acolhimento infanto-juvenil. E aí eu queria convidar para conversar com a gente, a Lília. A Lília ela esteve por muito tempo à frente de uma unidade de acolhimento infanto-juvenil, ela vai poder falar mais, nesse momento ela não está, mas pela experiência, acho que ela tem muito para compartilhar aqui com a gente, e uma pessoa de quem eu sou fã. Obrigado, Lília, passo para você. Nada, eu que agradeço mais uma vez o convite e diante dos últimos acontecimentos e da necessidade de eu ter solicitado, né, a minha saída quanto coordenação da unidade, que vai para além disso, é um trabalho que me motivava muito e que a saúde mental e o trabalho com uma perspectiva de redução de danos é algo que eu gosto muito, por ser enfermeira. Eu acho que a redução de dano ela não se resume somente, né, no trabalho com usuários de álcool e outras drogas que fazem uso abusivo, mas a redução de danos ela tem uma aplicabilidade num contexto muito amplo do indivíduo, né, como um todo, na vivência do indivíduo, né, na sua saúde, na parte realmente biopsicossocial desse indivíduo. Deixa eu me apresentar primeiro para continuar um pouco do que eu tenho para trocar com vocês. Me chamo Lília Monsores, estive na rede de atenção psicossocial de Campos, mais ou menos assim, na UAI, acho que quase em 6 anos, foi mais ou menos 6 anos coordenando. Sou enfermeira do Corpo de Bombeiros, trabalho há 24 anos com emergência pré-hospitalar, e hoje eu sou enfermeira, graduada e pós-graduada em psiquiatria e saúde mental, né? Enfermagem, psiquiatria e saúde mental. Procurei me especializar, né, não só de uma forma teórica, mas me aprofundar dentro da própria unidade, com os dilemas que apareciam. E eu vindo do Rio de Janeiro, da área metropolitana, vindo da Baixada Fluminense, casei com um campista e me deparei aqui em Campos, né, com toda essa realidade muito diferente do Rio, né? E o meu linguajar fez com que eu, dentro do CAPS, quando eu assumi minha matrícula e vim trabalhar em Campos, acabei me deparando com adolescentes periféricos, com questões de uso abusivo de álcool e outras drogas, a qual não estavam sendo aceito pela equipe, justamente por não manterem aquele padrão de criança ou adolescentes que se comportam ou obedecem, porque eles eram subversivos ao olhar de todo mundo. E acabei começando a me conectar, né, com esses jovens de uma forma muito boa. Conseguia ter avanços, até porque eu mesma me propus depois de entender o que era a lógica do trabalho do CAPS, que ele me permitia fazer um trabalho também em território,
a circular com esses indivíduos, né, para entender um pouco mais, porque quando você recebe um usuário na sua unidade, o que vem para você na narrativa deles é um recorte. A mesma coisa que ler um livro, né? A gente imagina, mas quem vai ter mesmo propriedade em dizer o que estava acontecendo é o autor. O autor dessa história nada mais é que o próprio indivíduo que está ali buscando esse cuidado. Então, eu tive aquele estalo e falei assim, não, eu acho que o ideal vai ser eu ir para esses lugares. Eu fazia buscativa, né, junto com Jaiana, tive a oportunidade de trabalhar com uma outra psicóloga também, que coadunava também comigo nesse pensar. E eu, como enfermeira sistemática, pragmática, de uma profissão que é muito difícil das pessoas entenderem fora desse processo de sistematização, que é a qual hoje eu contemplo que o paciente precisa entrar nesse processo. Não é nós que pensamos nesse processo, na singularidade desse indivíduo. Eu entendi, né, que a partir do momento que eu comecei a frequentar os territórios, entender como é que funcionava a dinâmica e comecei a confrontar o meu pensar de acordo com a anamnese que era feita, com acolhimento, né? Fazíamos o acolhimento. Então, eu comecei a confrontar meus pensamentos. Falei assim, caramba, quando a pessoa traz a narrativa para mim, eu imagino tal coisa. Quando ele fala de casa, eu penso numa casa extremamente estruturada, com saneamento, com toda uma estrutura bonitinha. E quando eu fazia uma buscativa e ia nesse território, eu contemplava uma realidade social totalmente diferente, e aquilo ali me fazia entender muito dos dilemas que eles traziam para mim. E o diálogo também era um diálogo acessível, com uma linguagem... Aqui eu estou falando com uma linguagem um pouco mais rebuscada, mas é tipo aí, mano, qual é? Aqui que tá... Procurava entender, principalmente como é que era a linguagem daquela facção, a linguagem daquele território, a linguagem também daquele jovem, para se fazer uma comunicação eficaz. E, com isso, pensar também em um possível cuidado para aquele indivíduo, com ele trazendo para mim. Então, com isso, eu fui convidada, depois de um tempo, trabalhando com os adolescentes no CAPS, e acabou destacando essa proximidade, e em um certo momento fui convidada para ser coordenadora da UAI, a Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil daqui de Campo de Juquitacazes, que pode acolher, é de portas abertas, pode acolher até 10 adolescentes, sendo que aqui eram 4 para meninas e 4 para meninos, né? E me vi também, mais uma vez, num outro grande desafio, porque eu tinha um conhecimento empírico, né, e um conhecimento básico do CAPS, que não me dava uma estrutura quanto profissional para estar em um acolhimento que o modelo era modelo casa, né? E comecei a busca dessa troca, né, dessa troca de conhecimento, e com isso tivemos vários desafios. Sendo que o diferencial, vários desafios como adolescente que ficou gestante na unidade, que teve filho, que a gente acolheu lá, e que no início, por conta dessa burocracia, né, que colocam para a gente, né, como um empecilho do cuidado, que hoje em dia eu vejo que é mais desculpa para filtrar mesmo essas pessoas, porque eles não querem essas pessoas no sistema. E tive adolescentes, então, voltando aqui, né? Tive adolescentes, 2 que tiveram bebê e foram cuidadas até um certo momento para irem para suas casas, 2 estão morando até hoje com seus filhos, dentro das suas casinhas. Tive adolescentes com uso muito complexo de álcool e outras drogas, né? E furtos em territórios, né? Porque cometia furto para poder a subsistência do seu uso, e que hoje fazem uso, optaram, né? Conseguiram entender que aquilo ali estava ruim para eles e fazem uso da sua maconha, outros já estão, mas trabalham, entendeu? Outros continuam fazendo uso da sua droga de escolha, mas eles conseguem produzir para a vida deles. Porque o autocuidado chegou num ponto para alguns que eles começaram a pensar neles. Tá, eu não posso me acabar em um dia só usando droga, porque isso está me atrapalhando nas minhas relações sociais, isso está me atrapalhando com a minha vida, para a minha subsistência. Então, as provocações de trabalho com a qual era feita, em primeiro lugar, era entender a dinâmica desse indivíduo, que o território
é que passou a dar para a gente essas informações. Por quê? Eu não sei se muita gente observa, os que são profissionais, por vezes a nossa postura é uma postura, às vezes não falada, uma postura corporal de o condenar, né? De o condenar. Então, automaticamente, ele não passa para você tudo o que ele poderia passar. Então, mesmo que ele não fale, o acompanhamento, os ATs, gente, os ATs são muito ricos. Os atendimentos terapêuticos pelo território, eles são ricos demais, porque em uma sala ou em um espaço confinado, que a qual coloca você como a pessoa que está ali, né, o profissional que domina tudo, e eles se sentem muito diminuídos, porque a lógica foi que a Dayana falou, é que os serviços, de fato, eles acabam não acolhendo eles. Então, eles não se sentem dignos de estar recebendo esse cuidado, né? Então, quando você traz eles e anda com eles pelo território, estou falando do AT nesse contexto de andar pelo território, foi uma das experiências muito vivas que eu tive ao longo desse tempo, não só eu, mas quanto componentes da minha equipe, e que nesses retornos traziam informações e trocas riquíssimas, que a qual, junto em estudos de caso, conseguimos pensar em apostas para, junto com esse indivíduo, produzir desejo por si, em primeiro lugar, desejos e conscientização, principalmente de direitos, né? Porque a Dayana pontuou bem sobre as violações de direitos humanos, as violações são mil, e eles, às vezes, por colocarem eles somente no nicho de drogados, eles não conseguem ter essa percepção. Então, fazendo um compilado aqui, é importante entender esse território e fazer com que esse indivíduo ele entenda que ele é singular, ele é potente, né? A partir do momento desses diálogos, desconstruindo junto com ele, né, essa ideia, tentando, né, fazendo essa troca de tentativa e desconstrução e com ele produzir desejo. Então, foi uma experiência ao longo desses anos riquíssimas. Eu tenho, assim, daria, se fosse assim, para fazer até um escrito, um livro, porque eu tenho muitos casos maravilhosos, outros nem tanto, mas trabalhar na lógica da redução de danos é isso. Tá? E não criar uma expectativa para que esse indivíduo seja como é a tua realidade. A redução de danos, ela mitiga muito essa angústia que perpassam dentro dos serviços que eu vejo, que vai criando uma burocracia, nem é uma burocracia, com o objetivo da contenção desses corpos. Né? A contenção dos corpos, sair do manicômio, né? Mas ela ainda existe até mesmo dentro dos CAPSs, dentro das redes de atenção psicossocial. Porque quando eu crio, por exemplo, que tem que ter um POP, tudo bem, eu entendo que para um processo de trabalho, ele é legal para eu fazer comunicação com esferas administrativas, mas esse POP não pode ser utilizado de uma forma de segregar o acesso ao cuidado desse indivíduo. É o que, infelizmente, anda acontecendo aqui em Campos. Não estou dando um exemplo de uma das ferramentas, mas... Então, é sobre isso, eu vou encerrar, porque se deixar, Leandro sabe que eu vou falando. Então, é sobre isso, o território, ele perpassa, ele transpassa a burocracia do sistema da rede, que muitos querem criar para não ofertar o cuidado e criar uma seletividade de quem pode ou quem não pode ser cuidado. Maravilha, Lilian. Só antes de eu passar para a Natiele, você falou do POP, só porque às vezes a gente usa siglas e as pessoas não sabem o que é. Isso, é Procedimento Operacional Padrão. Ele é um documento institucional que a gente cria como gestor, né? Tem que ter, principalmente na área de saúde, que é para organizar a forma que as pessoas... Por exemplo, hoje, eu estou chegando hoje como coordenadora, estou dando exemplo, uma enfermeira. Vai ter um POP ali que vai dar uma direção ao qual é o trabalho do enfermeiro dentro daquela unidade. Um psicólogo, qual é a atribuição, qual é a função, qual é o objetivo do profissional daquela unidade. O POP é isso.
Só que isso aí, desde quem limpa de um ESG até então, o motorista, ele é elaborado com essa finalidade. Por quê? Se caso esse profissional for embora, quem chegar, eu não preciso ter que estar nos pormenores explicando. Claro que a gente vai ter uma troca, mas eu tenho um documento explicando qual é a função, o que ele vai fazer ali dentro. O POP é isso, é um procedimento operacional padrão. Eu acho que daria uma discussão de uma outra roda POP, porque eu vejo meus grupos girando aí, especialmente, eu também trabalho no infanto-juvenil, a questão, quando fala em redução de danos com o adolescente, enfim. A gente não vai entrar nessa discussão, porque eu acho que daria uma outra roda falar sobre o POP. Com certeza, tá? Obrigado, Lília. Então, vamos ouvir um pouquinho Natiele, que é aqui da Baixada Fluminense, está aqui. Olá, gente, boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo? Que eu não estou de fone, né? Enfim. Sou Natiele Leite, eu sou cria de Duque de Caxias, sou assistente social de formação, mas nesse momento, né, eu estou exercendo a função de coordenadora técnica de uma das unidades de acolhimento em Cascadura, do CAPS-AD Dona Ivone Lara, e tem um percurso aí pela rede de atenção psicossocial um tanto interessante, assim. Eu começo na RAPS como redutora de danos, né? Eu já era assistente social de formação, mas inicio o meu percurso, né, como profissional de redução de danos, né? E aí, quando eu chego no CAPS-AD Antônio Carlos Mussum, que foi onde eu iniciei a minha trajetória na saúde mental, eu chego com a encomenda de construir o cuidado nas cenas de uso ali dos arredores da Cidade de Deus, assim. Né? Então, foi um trabalho muito desafiador. E aí, assim, preciso dizer, né, antes de começar a falar um pouco, né, dessas experiências no âmbito do cuidado no território, do cuidado em liberdade, assim, agradecer ao convite, esse espaço, assim, eu acho que é um espaço fundamental e importante para a gente poder estar tratando, assim, essas temáticas pertinentes, né, o nosso campo de atuação. É um processo de formação, de troca de conhecimentos, assim, dizer o quanto que, para mim, falar depois da fala, né, dessas duas colegas da rede, assim, eu vou chegar até com um pouco de cuidado para não ser tão repetitiva, mas eu acho que se a gente tivesse combinado, a gente não iria conseguir, eu acho que dividir tanto assim as falas. Eu acho que tem alguma coisa que a saúde mental vai se alinhando mesmo para sobreviver, assim. Eu acho que isso é um movimento nosso, assim. E eu fui pensando um pouco para falar sobre os desafios, assim, da gente poder construir esses espaços do cuidado no território, do cuidado, né, em liberdade. E, assim, vou começar dizendo que eu entendo isso como as premissas, né, da reforma psiquiátrica para o campo, né, do álcool e outras drogas. Eu não consigo falar de redução de danos, né, separando enquanto clínica, ética e política. Eu acho que são 3 dimensões, assim, que se atravessam, então a gente não pode pensar, né, isso de forma separada. Então a gente pensa o CAP já como serviço de base territorial, né? Então vamos pensar atuações no território. Eu costumo dizer que CAPS bom é CAPS vazio, né? Eu tive um tempo na coordenação técnica do CAPS-AD em São João de Meriti, que é o Marinheiro João Cândido, e um dos nossos desafios foi construir, de fato, o trabalho no território. Quando eu falo que CAPS bom é CAPS vazio, é porque é o CAPS que está no território, é o CAPS que está conseguindo contornar a crise ali, né, diante da forma como esse sujeito está posto na vida, assim, porque quando o cara chega lá no CAPS, assim, a gente conhece uma parcela, né, daquele sujeito, mas quando a gente está no território, a gente consegue ter uma dimensão de quem é a rede, de quem é o suporte, de como esse cara suporta, para a partir daí conseguir construir um projeto terapêutico de vida, assim, para esse sujeito pautado no que ele escolhe, né. Eu costumo dizer que o PTS é uma contratualidade terapêutica. A gente está ali construindo um contrato de cuidado com esse cara, então a gente precisa construir com ele, precisa fazer sentido, né? E aí a gente vai lidando em alguns desafios, assim, de atuação. Acho que eu preciso, como uma boa assistente social, preciso dizer que a todo momento a gente está nessas disputas de projetos políticos, assim, antagônicos, né? Isso faz parte da estrutura societária que a gente vive. Então, a todo momento, esses atravessamentos aí de algum... um cuidado mais manicomial, né, enfim, vem atravessando, né, nossa construção de trabalho. Então, eu costumo dizer que a luta antimanicomial... Eu tive uma aula com o professor Emiliano, né, eu atualmente estou mestranda no IPUB, né, em atenção psicossocial, e aí a aula inaugural foi com o professor Emiliano, e ele traz um conceito muito interessante que eu estou agora adaptando, que é a gente precisa construir dispositivos antimanicoloniais, assim, né, acho que já foi para além de ser só
antimanicomial, né? A gente precisa falar de quem são esses corpos, quem são essas pessoas que estão nesses espaços, né, de cuidado em saúde mental, e pensar todas essas vertentes que nos atravessam e que vão nos adoecendo, assim, né? Então, um dos nossos desafios, de fato, assim, é pensar recursos, né? E aí, quando eu chego, a gente vai fazendo um mapeamento do território ali da Cidade de Deus, isso aconteceu em São João de Meriti também, pensando quais são os pontos estratégicos que o CAPS pode chegar. Porque quando eu digo o CAPS pode chegar, assim, a atuação no território, a gente conseguir acessar aquela galera que está em uma vulnerabilidade assim tão importante que não consegue chegar no dispositivo, né? Então, se essa galera não consegue chegar, a gente vai precisar chegar. Então, vamos pensar recursos, insumos, e aí a gente vai se estreitando nesse sucateamento, né, da política de saúde mental, assim, e isso implica no nosso cotidiano. E aí, como é que a gente vai, né? Sem recursos, sem instrumentos de trabalho. E a gente falou, a gente vai, né? Vamos chegar com o que a gente tem, que é esse olhar cuidadoso, né? Que é construir um vínculo ali no território, para quem sabe, a partir daí, esse cara conseguir chegar no CAPS, né? Enfim. Então, a gente vai levantando, assim, esses pontos de atuação, e aí a gente começa a fazer um trabalho, assim, com a associação de moradores, que já passa a ser um ponto fundamental para a gente poder organizar, assim, a nossa intervenção, né, no território. A galera da atenção básica, os agentes comunitários de saúde, assim, foram parceiros super importantes, né? Então, eu penso não só no cuidado no território, mas também no cuidado intersetorial, né? A saúde mental tem alguma coisa de estar sempre ali tentando dar conta de tudo, e aí a gente vê que não dá conta de nada, e aí fica angustiado, e aí vai para terapia, vai para análise para a gente poder tratar dessa nossa angústia. Eu acho que é isso, assim, a gente não pode colocar uma expectativa que é nossa, né? No cuidado dessa pessoa. E aí também, quando eu falo em território, eu acho importante falar que eu penso território em algumas facetas, assim, né? Que, de fato, é o território geográfico, né? Aquele espaço da cidade ali, um pouco mais vulnerabilizado, que as pessoas ficam ali, né, bem expostas. Mas tem o território subjetivo, né? O território existencial, que é um território muito importante da gente acessar para poder pensar a construção do cuidado, assim. Né? Então, a gente vai trabalhando na autonomia, no fortalecimento do protagonismo do sujeito, e construir estratégias de redução de danos, e aí penso a redução de danos, assim, como acesso a direito, né? Resgate da cidadania, cuidado em saúde, não só a saúde mental, mas a saúde clínica também, assim, em alguma dessas minhas abordagens no território, assim, por exemplo, eu me deparei, né, já com a população trans, travestis, e aí a gente vai perguntar, mas o seu cuidado em saúde, qual é a clínica da família que te acompanha? A clínica da família? Não tem família, né, eu estou em situação de rua. E aí, enfim, do quanto que inclusive, né, são pessoas tão invisibilizadas mesmo na sociedade, que tem a sua identidade ali a todo momento sendo violentada, né, violada, as pessoas não conseguem nem se identificar enquanto um cidadão, né, uma cidadã que tem direito a acessar os serviços públicos de saúde. Assim. A minha filha acabou de concordar e deu até uma latida aqui para contribuir com o nosso diálogo, assim, né? Então, eu acho que a redução de danos, a luta antimanicomial, a gente vai fazer em ato, no dia a dia, ali no cotidiano, acompanhando a pessoa, né, no retorno para a escola, na construção de outros projetos de vida, na reinserção ao mercado de trabalho, na retirada de documentação, né, enfim, construir outras formas para essa pessoa estar na vida. Eu acho que em algum momento a gente vai pensando, são pessoas que estão na exclusão social, e eu gosto sempre de fazer um adendo, porque essas pessoas estão inseridas, né? A gente não está fazendo uma reinserção social. Ainda que seja pela via da marginalização, pela via da exclusão, essas pessoas estão inseridas na sociedade, mas da pior forma possível, assim. Então, a gente não pensa na ressocialização, assim, né? Eu, pelo menos. Eu gosto de trazer o conceito da gente pensar outras possibilidades de estar na vida, né? Construir o cuidado com essa pessoa, né? Diante do que ela consegue escolher enquanto oportunidade de cuidado, assim. Então, eu penso que o cuidado em liberdade, assim, né? É isso, gente. Eu comecei como redutora de danos, atuando no território, então não sei fazer outra coisa que não seja o cuidado em liberdade, né? O cuidado no território. Hoje, inclusive, essa é uma das minhas encomendas, assim, quando eu assumo, né, um cargo de coordenação técnica nas unidades de acolhimento em Cascadura. Enfim, eu tenho essa missão de estar ali no cotidiano, construindo o retorno dessas pessoas para os seus territórios de origem. Precisa tomar muito cuidado para não cometer esse processo de desterritorialização. Eu acabei não falando assim, mas eu tive um percurso também como assistente social na
unidade de acolhimento adulto Cacildes, né, em Jacarepaguá, na colônia Juliano Moreira. E aí, no município do Rio, né, a gente, até então, com 2 unidades de acolhimento, né, que é a Metamorfose e a Cacildes, a gente recebia discussões de casos de todo o Rio de Janeiro, e aí era um desafio, assim, porque, enfim, né, quem conhece a história da Juliano Moreira, assim, sabe como que esse território ele vai se fundamentando. Então, facilmente a gente desterritorializa a galera. Eu acompanhei um acolhido lá na Cacildes que ele era de Santa Cruz, um território totalmente diferente, assim, afastado de onde ele estava em acolhimento. E aí, quando a gente vai construir a porta de saída, ele fala, eu quero morar aqui na colônia. Eu falo, fulano, mas por que você quer morar aqui? Aí ele, aqui eu posso entrar no mercado, eu compro um sabão, ninguém me questiona. O cara ali da birosca vende a dose da cachaça para mim, vende cigarro. Meu território, ninguém me vende nada. Já ligam para minha tia, né? Enfim, que era a tutora dele. Quero morar aqui, que eu tenho autonomia. E eu acho o máximo quando eles vão trazendo esses nossos conceitos, porque começa a fazer sentido para a vida dele, assim. Não, eu acho que é isso, assim, né? Que as colegas trazem. A gente precisa desburocratizar. E aí eu acho que desburocratizar é saber quais são os espaços que a gente vai falar bonito, né? Que a gente vai usar os conceitos, porque não faz sentido eu pensar um cuidado, pensar a teoria, e a pessoa não entendeu o que eu estou falando, não fazia sentido a construção de cuidado, e aí, na verdade, ao invés de ofertar cuidado, a gente cria barreiras de acesso, assim. Acho que apesar de todos os retrocessos, o que sustenta esse nosso movimento são os profissionais, né, que estão na ponta, que estão no dia a dia, né, os acompanhantes terapêuticos, os redutores de danos, os ACS também, pensar assim, a atenção básica, o KINAR, assim, que são dispositivos importantes, e pensar, eu não sei, provavelmente eu já devo ter extrapolado o meu tempo, assim, que eu, né, assim, é uma temática que para mim é muito cara, então se deixar eu vou falando, mas de pensar dispositivos parceiros para a gente conseguir, né, construir aí esse desafio, que é o cuidado em liberdade, a luta antimanicolonial, assim. Acho que eu fico por aqui para a gente poder trocar, né? Enfim. Sim, eu acho que tem muita gente aqui para. Obrigado, Natiele. A gente vê, né, a sua vontade, o desejo e a satisfação, o brilho nos olhos quando fala desse tema, assim como a Lília, a Dayana. E a gente, antes de abrir para o debate, já vi que tem pessoas que estão inscritas. Vamos utilizando o recurso de levantar a mão. Eu queria convidar a Ana Monteiro, que é de Minas Gerais, lá do CAPS-AD, de Pouso Alegre, e ela queria compartilhar com a gente um pouquinho da situação, do contexto ali de Minas, que imagino, e conhecendo Minas, diferente aqui do Rio. Ana, bem-vinda, obrigado. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Ana Monteiro, sou aqui de Minas, sou assistente social também. Hoje é o Dia Internacional dos Assistentes Sociais, eu quero dar um salve para todos os assistentes sociais, meus colegas de profissão, e é uma satisfação enorme ser assistente social na saúde mental e defender, né, e trabalhar de uma forma tão engajada e autêntica, e acredito que todos que estão aqui presentes também têm esse mesmo entusiasmo. Antes de iniciar, queria mostrar aqui um cartaz que faz muito sentido para mim, né, enquanto assistente social, né, fruto lá da conferência Viva o Sul, sempre trago alguma coisa, e pelo fim das comunidades terapêuticas também, fruto lá do Conjunto Cefes. Vou falar um pouquinho da minha trajetória. Eu sou assistente social, sou de Belo Horizonte, embora já há 12 anos tenha um percurso aqui no município de Pouso Alegre, que é sul de Minas, né? Geograficamente, Pouso Alegre é bem distante de Belo Horizonte, né? Então, não tem tanta, assim, vertente, assim, né, de formação com a turma de Belo Horizonte, não, né? Que a turma de BH é bem militante, né? Bem engajada na saúde mental. Então, dessa forma, eu sinto falta, né, enquanto minha formação, dessa vertente, né, dessa bagagem lá de BH, mas percebo grandes avanços aqui, né, já participei algumas vezes aqui na discussão. Pouso Alegre é um município, assim, de grande porte, né, tem quase aí uns 200 mil habitantes, é bem próximo de São Paulo, e eu trabalho no CAPS-AD,
né, sou assistente social, eu coordeno o CAPS-AD desde 2021, mas estou no CAPS-AD desde 2013. Esse CAPS existe aqui no município desde 2012. E no município também tem um CAPS 2, está prestes a ser inaugurado um CAPS infantil, e tem um centro de convivência, né? O CAPS-AD, que eu, né, coordeno, no final do ano, ele já está em fase já para ser, passar para ser um CAPS 24 horas, né? Está sendo construído uma sede própria, e estamos nesse desafio de fazer enfrentamentos diários, como vocês, estou acompanhando a discussão. Então, o que eu queria, né, trazer aqui hoje, né, um pouquinho, né, da minha contribuição, né, do meu trabalho diário nesse tema, que eu acho que a saúde mental, né, ela vai muito de encontro, né, com as falas dos colegas, né, que ela vai para além do espaço físico do CAPS, né, e acredito também, né, tenho esse entendimento também que a clínica, a ética e a política, elas estão entrelaçadas aí, né, dentro do entendimento, né, da clínica ao que drogas, e costumo dizer também que o profissional, né, que ele tem, né, no seu gene ali, né, o ideal de trabalhar numa equipe de CAPS-AD, que ele de forma genuína mesmo, né, um defensor da saúde mental, ele consegue compreender isso e levar isso em frente, sabe? Porque são profissionais diferenciados, né? Porque o CAPS-AD, ele é um espaço físico, mas que a nossa clínica, ela não se restringe aos muros do CAPS-AD. E o objetivo é de levar isso para fora do CAPS e não de deixar a nossa clínica dentro do CAPS. Então, há alguns dias, né, vou compartilhar um relato da minha experiência. Alguns dias eu fiz um diálogo mesmo, né, com outros profissionais que diziam assim, mas o atendimento psicológico, ele tem que ser ofertado dentro do CAPS. Fora do CAPS, né, na rede, é só quando o paciente recebe alta. Então, eu penso que eu tenho, né, esse papel de fazer um discurso que ele é antimanicomial, também para profissionais da saúde, né, de atenção especializada, da atenção primária, por exemplo, quando um outro colega, ele fala assim, porque quando o paciente do CAPS-AD, ele ainda está dentro do CAPS, ele está usando substância ainda, ele não pode ir para terapia. Assim, mas o objetivo do CAPS-AD não é promover a abstinência desse sujeito. Então, isso é um ponto. O outro ponto é que o objetivo também do CAPS-AD, né, em conjunto com o objetivo individual do sujeito que está ali nos procurando, não é de segregar ele aos limites do CAPS, né? O nosso objetivo é de fazer com que esse sujeito ele consiga transitar no espaço do território e consiga acessar os outros canais de atendimento, seja dentista, seja atendimento psicológico, seja oftalmo, seja tudo, e não que esses recursos sejam levados para dentro do CAPS. Então, eu percebo em alguns momentos, de forma sutil, algumas falas, e percebo que na nossa missão está essa de desconstruir essas falas. Então, que o manicômio, né, a gente está aí preparando o 18 de maio, e pensando no 18 de maio esse ano, de que eu acho que é importante a gente falar que o manicômio, ele não existe como estrutura física, mas os manicômios, eles existem como discurso, e nós, profissionais de saúde mental, precisamos ficar bem alerta, porque esse discurso, ele se apresenta de maneira sutil, de maneira cativante, né? Vamos levar o psicólogo para dentro do CAPS. Não, os pacientes precisam estar no território. Então, eu acho que isso é uma construção e um papel da equipe do CAPS. Quando eu falo isso,
Eu não acho que é só um papel do coordenador, eu acho que é um papel da equipe como um todo, né? De se apropriar do papel seja de coordenador, técnico de referência, de todos como um todo, né? Do seu papel ali da clínica ao que drogas, da ética e da política. Um outro ponto que eu acho importante considerar na nossa discussão é que a saúde mental, ela está no território, né? Isso já foi dito aqui. E o território é vivo. Então, dentro do território, a gente encontra os nossos parceiros que são da rede, né? E essa rede, ela é a rede formal, mas ela também pode ser a rede informal. Ela pode ser um bar, a gente pode fazer uma visita, uma intervenção dentro de um bar, a gente pode fazer uma visita, uma intervenção junto com o pessoal da igreja, de uma associação, dentro de uma loja, dentro de moradores, né, dentro de comércio. Então, a gente precisa identificar a nossa rede formal e a rede informal, e querer falar também que saúde mental, ela não se desvincula da política. E o nosso cenário político que eu falo não é político A ou B, mas que saúde mental é política. Então, a gente precisa identificar a nossa atuação política em cima disso. Então, dando essa contextualizada assim, né, acho que é importante falar sobre isso, eu vou falar um pouco, assim, da minha experiência, assim, um relato da minha experiência no CAPS-AD, né, que eu trabalho, é que desde 2022, né, a gente teve um processo de supervisão clínica institucional com recurso do Estado, e foi muito importante isso, porque a supervisão clínica foi um profissional, que foi o Arnaud Trindade, que é um parceirão mesmo de Belo Horizonte. Ele contribuiu muito para a nossa rede, né, para a construção de processos de trabalho da equipe do CAPES, né, e isso a gente conseguiu ver reflexo que reverbera até hoje dentro do CAPES. Então, nós conseguimos trabalhar em equipe, né, a partir de oficinas de trabalho, junto com toda a equipe, que a gente identificou, junto com a supervisão clínica, alguns eixos de fragilidade. Então, eu não vou falar de todos, mas a gente abordou, por exemplo, os eixos de fragilidade, como eixo gestão, eixo internações, eixo redução de danos, e, dentre elas, o eixo que foi o matriciamento, que eu vou falar. Então, eu vou apresentar isso, porque vejo que foi uma experiência muito exitosa até agora, e acho que é uma forma de falar para ter mais experiências assim pelo Brasil, por que não? Nessa experiência da oficina de matriciamento, nós nos dividimos entre grupos, né, dentro da nossa equipe, e a partir disso começamos a estudar, a partir, né, da literatura, a partir também do referencial teórico, né, do Ministério, e também de toda a produção que a gente tem, né, científica aqui a nível de Brasil. E a partir disso, a gente conseguiu desenvolver todo o território geográfico, né, da cidade de Pouso Alegre, a partir das unidades da atenção primária e também das unidades dos CRAS, que é dividida pela política social. Aí, a partir dessa divisão, a gente fez um recorte territorial com a contribuição da atenção primária à saúde. A gente conseguiu referenciar todo o território de Pouso Alegre com atenção primária, e a gente fez, então, um grande modelo de matriciamento. Esse matriciamento teve um médico que passou pelo CAPES com um olhar, né, da saúde mental muito bacana, que falou assim, a gente precisa de um local grande para fazer o matriciamento. Ele falou assim, por que vocês não fazem aqui dentro? Vocês têm esse salão grandão aqui? Ele falou assim, é mesmo. Por que a gente não faz aqui dentro? Então, a gente fez o matriciamento dentro do espaço do CAPES, ele é desenvolvido hoje lá dentro do CAPES, já, né, desde o ano passado, e a gente tem uma adesão, né, grande hoje, porque antes a gente identificou fragilidade, foi por isso que a supervisão clínica direcionou esse ponto de matriciamento, porque existia fragilidades na comunicação entre atenção primária e CAPES. Então, hoje isso está muito mais fortalecido, esses dois pontos, e a gente consegue matriciar todo o território de Pouso Alegre a partir dos encontros do matriciamento. Nós fizemos
3 grandes áreas, né, de divisão, de micro-áreas, e cada grande área tem entre 8 a 10, 8 a 11 territórios. Esses territórios participam as unidades de atenção primária, né, as equipes de SF, e também o diferencial que a gente trouxe foi trazer as equipes da política social, que é de equipe de CREAS e CRAS, porque a gente consegue visualizar o sujeito não de uma maneira fatiada e fragmentada, mas de uma maneira biopsicossocial, né, e trazendo também que o CAPES traz esse viés da reinserção social. E aí a gente trouxe isso como uma inovação para o CAPES, né? Então, assim, o que eu consegui perceber disso de experiência exitosa, né? A gente traz a experiência de matriciamento, né, para o espaço do CAPES, a gente traz a atenção primária para mais junto com a gente, compartilhando os casos, a gente consegue triar quais são esses casos, se eles estão no CAPES, se eles estão no território, o território também fica mais junto da gente, né, e vice-versa. A gente consegue fazer um trabalho, né, de intersetorialidade, que isso é muito importante, um trabalho vivo junto com o território, e a gente consegue, então, começar a efetivar, de fato, uma construção e consolidação de um cuidado no território, né, porque o CAPES, né, ele precisa ser um ponto de referência, mas não fixo e estático com os pacientes no CAPES, mas os pacientes transitando no território. E por que não trazer, então, né, as equipes, né, a política social para dialogar com a gente e apresentar também, né, eu acho que eu não deixei de falar aqui, né, mas não posso deixar de trazer também a importância, né, das estratégias de redução de danos, porque quando eu ouço, né, ou qualquer outro profissional do CAPES escuta, mas fulano ainda está bebendo, ou fulano ainda está usando maconha, é porque ele conhece, né, ou ainda está preso numa ideia de que o sujeito saudável é o sujeito que vai chegar à abstinência, né, e nas nossas propostas, é uma proposta de desmistificar isso, né, uma proposta de falar do cuidado e não da punição, não de falar que o CAPES é um espaço de produção de abstinência, mas um espaço de tolerância, um espaço de considerar o desejo e a trajetória do outro, e considerar que, nesse processo, nós não somos as pessoas que são protagonistas. Quem são os protagonistas são os usuários, e nós só estamos acompanhando ele nesse processo. Então, eu acho que é um pouquinho dessa trajetória que eu queria compartilhar com vocês, né, essa experiência, que é mesmo da formulação de um cuidado que é no território, porque a clínica AD, ela enfrenta grandes desafios, né, e acredito, assim, que para esse ano mesmo, né, um 18 de maio, a gente precisa pensar e falar sobre os desafios da atualidade, porque quando a gente fala de 18 de maio, geralmente, assim, tende-se muito a dizer, assim, vamos comemorar, porque nós temos manicômios mas percebo, né, em discussão com a minha equipe, né, que isso é uma falácia, né, percebo que a gente está tendo muitos prejuízos, né, muitos mesmo, e que os manicômios, eles se apresentam, né, hoje de outras maneiras, né, e que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente precisa desmistificar isso e alertar, né, a população mesmo para a importância da saúde mental e da política de saúde mental, porque senão quem desconhece, né, por exemplo, um familiar meu que pode não entender bastante da saúde mental, ou um amigo que não é da área, pode entender assim, olha, mas então vocês têm conquista, né? Então a gente precisa trazer uma informação que seja uma informação politizada sobre o assunto,
politizada no sentido de que a gente tem muito prejuízo ainda a ter, né, os prejuízos das resoluções novas, os prejuízos das comunidades terapêuticas, os prejuízos dos CAPs que existem pelo Brasil, que não trabalham sobre a ótica da reforma psiquiátrica, dos muitos profissionais que não executam a reforma psiquiátrica, que têm um discurso manicomial, e que a gente precisa constranger o opressor. Então, eu acredito que a gente precisa contagiar mais e mais pessoas, porque é muito angustiante na minha prática do dia a dia. Eu vou terminar já. É muito angustiante vivenciar situações em que eu tenho que debater com profissionais que são da própria saúde mental discurso manicomial. É angustiante, dá vontade de chorar. Então, eu queria, né, falar bastante disso, que a gente consiga fazer um 18 de maio de muito barulho, e não só falando do Holocausto, mas trazendo temas da atualidade. Muito bom, Ana. Muito bom poder ouvir, né, a experiência aí do sul de Minas, e você, né, compartilha com a gente uma experiência exitosa, mas também apresenta desafios que são desafios de todo o país, né? Eu queria dizer que enquanto você estava falando, Valdene se manifestou ali de Varginha, Imaculada, que disse que se formou em Alfenas, na Unifenas, que é psicóloga, supervisora clínica institucional de CAPS. Outras pessoas também, Mariana, que se identificou aqui como residente em estratégia de saúde da família de Ilhéus, na Bahia. Esse formato online, né, facilita a presença de pessoas de outros lugares do país. Então, quero dar as boas-vindas para quem está vindo hoje pela primeira vez. A equipe está compartilhando um link de presença aqui no bate-papo. Para quem não faz parte, não aderiu à Frente Samira, não está no grupo de WhatsApp, entra nesse link. Quando abre a presença, lá em cima está escrito: você já faz parte da Frente Samira? Se não, e aí tem o link do formulário, porque aí a pessoa vai colocar os seus dados, vai me autorizar a incluí-la em um grupo de WhatsApp, tá bom? Então, quem quiser participar e aderir ao coletivo vai ser muito bem-vindo. Não vai dar para ler todas as mensagens que foram colocadas aqui durante a fala da Ana, porque a gente já tem muitas pessoas aqui que estão inscritas, e eu vou seguir. Oi? Posso só para me despedir dos colegas, porque eu vou ter que assumir um plantão às 19 horas, eu preciso sair de casa agora, tá? Embora não tenha o trânsito aqui em Campos que tenha no Rio, mas, de qualquer forma, eu preciso chegar lá com antecedência para receber as informações dos pacientes, que esse já é um hospital de atenção terciária. Mas eu quero agradecer muito, mais uma vez, o convite. Obrigada a todos vocês por me fazer ainda respirar a saúde mental, né? Eu estou dando aula sobre enfermagem, psiquiatria e saúde mental, estou dentro nesse contexto ainda resistindo, né? Militando e tentando furar algumas bolhas ainda aqui da forma que eu faço, que é levar conhecimento, já que eu não estou dentro da RAPS no momento. Acredito que no futuro, bem breve, as coisas se configurem de uma outra forma, e tendo oportunidade, eu vou voltar sim, porque tem muita coisa que eu quero ainda estar com a Dunan, com a galera, juntando aí, mas é assim, muito obrigada, tá? E que vocês tenham um bom término de bate-papo, e a gente se encontra aí, com certeza, muitas outras vezes, tá bom? Obrigado, Lilian. Obrigado mesmo por estar aqui com a Nada. gente, mais uma vez. Venha sempre que possível. Então, não sei se a pessoa lá de Francisco Sá consegue abrir para compartilhar com a gente o que quer, senão a gente segue com o Diogo. Boa noite. Então, sobre esse tema hoje do cuidado em liberdade, quinta-feira passada, eu participei do primeiro Fórum de Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Droga do Rio de Janeiro, com um tema que era a prevenção abraçando o Rio de Janeiro. O próprio tema já traz a ideia do encontro. Foi um encontro com pouca aderência, mas tinha um grande número de pessoas de comunidades terapêuticas. Um grande número. E era quase que um encontro para falar: comunidade terapêutica funciona e a gente vai investir forte no Rio de Janeiro. Tanto que trouxeram uma experiência de uma comunidade terapêutica em Magé, que o Estado conseguiu organizá-la, né, e fazer uma parceria com o Sebrae. E deu muito certo na ideia deles, né? E agora eles estão
como caçando as comunidades terapêuticas para ajudá-las a entrar no esquema do Estado para poderem fazer parceria com o SEBRAE e tudo mais. Teve a participação do senhor Sâmio Falcão Mendes, que é o diretor de apoio a comunidades terapêuticas. E ele deixou claro que o projeto é investir, né, que está dando muito certo as comunidades terapêuticas. Chegou a falar que em alguns lugares do Nordeste, não sei se é fato, se é realidade, mas em alguns lugares do Nordeste são as comunidades terapêuticas que organizam os eventos de luta antimanicomial, que tem uma parceria muito forte de comunidades terapêuticas e CAPS-AD nessas regiões, e quase que foi um ratificar, né? E o Rio de Janeiro entrou forte nessa ideia de fortalecer. Tivemos um exemplo lá de Friburgo, que também está nesse projeto de ajudar as comunidades terapêuticas a se organizarem de forma política, documentária. Então, assim, quando a gente pensa nesse cuidado terapêutico, teve só umas pessoas que tiveram coragem de debater, teve uma psicóloga que falou que era a questão ali, não era a luta sobre comunidade terapêutica, sobre CAPS, né? E falou que comunidades terapêuticas podem existir, a questão era o recurso público, né, de um país que é laico, direcionado a comunidades terapêuticas, que quase todas estão ligadas a um vínculo religioso, e falou que a briga era essa mesmo, né, que ali a discussão era a questão de dinheiro, né, por que o dinheiro está indo para as comunidades terapêuticas e não indo para os CAPs e para RAPs e outras unidades. Então, para, quando a Ana fala sobre essa questão política também, a gente está num momento muito fragilizado, né, e que fica claro que as comunidades terapêuticas vão voltar com força, vão ter essa força ampliada, e essa lógica manicomial ao ponto de disfarçar, né, de falar que comunidades terapêuticas estão na luta antimanicomial, né, ao ponto de a gente ver um diretor, né, que é responsável por apoiar e assinar os cheques, né, para fortalecimento dessas redes, e a gente pensar como que eles organizaram esse primeiro fórum, né, com essa ideia mesmo de fortalecer a ideia da comunidade terapêutica. Ficou claro lá que o apoio era total à comunidade terapêutica. Como que a gente pode pensar agora, né, para esse coletivo se fortalecer, para ir contra mesmo, que vai ser uma luta que a gente está, de certa forma, até perdendo, né? Ficou claro isso. Era só para dar esse informe sobre o encontro. Pior que... Diogo toca no ponto, né, central aí da discussão atual. Tá ruim, Lisete? Não? O que está ruim é o que o Diogo falou. Isso é que está ruim. Eu não queria... É isso, né? Está ruim. Assim, em parte, porque essas meninas lutadoras aí não vão deixar a gente falar que a coisa está ruim, não, porque é isso, é para a gente abrir os olhos. O ruim é o que o Diogo falou, desculpa, Diogo, mas é isso, chamando a nossa atenção para a realidade, né? É isso. Mas as meninas não vão deixar a gente encostar as armas no chão, não, estamos na luta. Mas eu acho que esse é um ponto, Lisete, que a gente não tem como fugir dele, porque ainda que a gente faça uma roda com um tema de afirmação da política de saúde mental e de defesa do cuidado em liberdade no território, a gente precisa reconhecer que há desafios e que os desafios estão colocados, e que a comunidade terapêutica reúne a união religião e política. Ela pega e faz, né, dessa proposta de cuidado, um nicho de mercado, porque ela também é isso, né, são pessoas que vão sendo formadas para ver a documentação, porque ali tem acesso a financiamento, né, assim, passa a ser uma fonte de acesso a financiamento, enfim, o debate vai longo. Mas eu acho porque isso aí é ferida. Isso é ferida nossa. Eu estou muito de acordo. Maria, a próxima inscrita ali. Maria, boa noite, gente. Eu gostei muito da fala que a Lilian teve aqui, né? E eu também queria falar uma coisinha mais voltada para o álcool, no caso, porque ela falou sobre alguns motivos, sobre a realidade que as pessoas, principalmente usuários de drogas, têm.
E uma coisa que eu vim percebendo, assim, ao longo da adolescência, principalmente, é como o álcool no Brasil, o consumo exagerado dele é muito normalizado e naturalizado. E eu acho isso preocupante, porque tá com um pezinho ali para dependência, porque, pelo menos eu, assim, isso eu falo das minhas vivências, assim, né, do que eu observo. Eu vejo as pessoas falando muito de tá feliz, vamos comemorar bebendo, tá triste, afoga as mágoas na bebida, tá de ressaca, bebe de novo que passa. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito, porque o álcool ele tá de muito mais fácil acesso e eu acho que a dependência em álcool, ela é muito descredibilizada, assim, sabe? Então, eu acho que também é uma pauta que a gente deveria falar muito, além dessa falta de atenção, dessa dificuldade de atenção com usuários de droga, porque eu acho que é extremamente naturalizada no Brasil e vem desde muito jovens, assim, né, sabe? No Brasil, jovens bebem muito e desde muito cedo, então eu acho que isso também é uma coisa que me preocupa muito e eu queria compartilhar esse pensamento, porque eu acho que vale a pena, né? E é isso. Obrigado, Maria Clara. Agora a próxima inscrita é a Alcina. Enquanto isso, então, Geilson. A Alcina voltando, a gente passa a palavra para ela. Primeiramente, boa noite, gente. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Queria ter participado na última semana, mas não deu, realmente, por conta da agenda. Eu hoje estou aqui mais uma vez, né? Esse compromisso que estou tentando me firmar, né, com o coletivo. Eu trabalhei 2 anos, né, em uma comunidade, entre aspas, barra terapêutica, a Fazenda Paraíso, já ouviram falar? Fica em Xerém, né? E ela tem um perfil de comunidade terapêutica, mas tem uma equipe técnica lá dentro, né? Então a gente tinha um desafio muito grande de trabalhar as questões técnicas dentro de um lugar totalmente político barra religioso, né? Então foi um desafio muito grande. Então o meu dos maiores desafios em ficar lá 2 anos, que era justamente bater de frente contra esse sistema, cansei, não dei mais conta, né? 2 anos eu estava com a saúde mental já ficando já bem bem delicada. E o que mais me chamou a atenção dentro da discussão da discussão da AD foi a relação de saúde mental com o álcool e outras drogas. Isso não é falado na faculdade, a gente não debate sobre isso. A saúde mental e o álcool e outras drogas. Pelo menos assim, eu fui aprender e debater isso dentro dos cursos de especialização que eu fui fazendo. Né, e percebi que tinham muitos usuários desse dispositivo, eles tinham questões de saúde mental e usavam alguma substância química de uma forma medicamentosa para sanar o sintoma de uma doença psiquiátrica. E isso me chamou muita atenção, né? O quanto que você tem pessoas que têm uma doença, que tem um transtorno mental, né? Que tem um transtorno psíquico, e aí não tem conhecimento daquele transtorno, e aí ele começa a fazer o uso de uma cocaína, e começa a perceber que o sintoma começa a diminuir, e ele começa a fazer o uso abusivo da cocaína, assim como da maconha, assim como do álcool. Lembro que eu atendi um paciente que ele tinha uma relação de desfiguração do seu próprio corpo, né? Eu tenho uma síndrome, né? Um transtorno. E ele bebia gasolina, porque a gasolina evitava com que ele pudesse se olhar em terceira pessoa. Então, eu acho que é uma discussão bem interessante da gente trazer a saúde mental, né, e a política de álcool e outras drogas. Acho que a gente, talvez, o que eu observei em 2 anos foi muito mais essa relação de sanar ou de diminuir o sintoma de um transtorno mental usando alguma substância química. E acho que é isso que eu queria trazer mais ou menos hoje aí, gente. Obrigado. Obrigado, Geilson. Alcina conseguiu voltar e abrir o som? Aí, tá aberto, Alcina. Vê se a gente ouve. O fone estava atrapalhando. Eu trabalho aqui na Secretaria de Estado da Saúde, Minas Gerais, como referência técnica da saúde mental aqui na Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, que é uma região norte de Minas Gerais. Então, uma região que tem, né, diversos problemas sociais, mas que os serviços de saúde mental ainda são serviços municipais, né, não são serviços terceirizados, ainda está bem vinculado ao SUS, né, nesse sentido de não ser terceirizado, de ser serviço 100% SUS, né?
Porque eu acredito e observo que, à medida que vai tendo esses atravessamentos aí da terceirização, isso piora muito essas relações, né, das equipes com o que é a proposta antimanicomial. E achei importantíssima a fala aqui da Natiele, salvo engano, né, do termo antimanicomial, não é isso? Para se referir... Antimanicolonial. Manicolonial, exatamente, para se referir ao colonialismo, né? Então, assim, mas penso, Natiele, que nós estamos ainda tão distantes disso, infelizmente, com tristeza, assim, porque é uma luta atrás da outra. Antes da gente conseguir bons resultados, eu diria assim, com a luta antimanicomial propriamente dita, com serviços, com equipes bem estruturadas, trabalhando nessa lógica, entendendo bem essa lógica, né? A Ana, aqui de Minas Gerais, a de Pouso Alegre, falou muito bem do discurso manicomial dentro dos próprios serviços, quer dizer, nós não conseguimos ainda avançar muito. Aí vem esse atropelo das comunidades terapêuticas, que parece que elas estão assim com a força total. É uma coisa lastimável. E quando você falou, Natiele, eu fiquei pensando, como pensar numa luta colonial, né? Com essa situação política de extrema-direita tão forte assim, no nosso meio. Aqui a gente tem inúmeros trabalhadores que estão na rede de saúde mental, dentro dos serviços, e que apoiam esse extremismo de direita. Para mim, isso é inconcebível, eu não consigo entender isso, sabe? Isso me causa, assim, uma tristeza, uma perplexidade, às vezes até uma desesperança. Mas é isso. Eu queria só fazer um comentário bem rápido também, que nós acompanhamos aqui um trabalho junto com o Ministério Público de umas visitas em umas comunidades terapêuticas. Então, mas nós fomos, né, por enquanto, em 3 que têm recurso público, e aí elas não são o que eles aqui, não sei se nos outros lugares, aqui tem uns lugares que eles chamam de clínicas. Clínica é um trem que não existe, óbvio, né? É a comunidade terapêutica, mas como eles fazem um acolhimento forçado, aí eles vão e falam que é clínica. Aí um rapaz falou, eu fui nas entrevistas com as pessoas que estavam ali acolhidas, em todas eu fiz junto com o promotor que estava nos acompanhando, né? Aí o rapaz contou um fato, aliás, foi mais de um que contou uma situação dessa, ele falou assim, não, aqui é bom, a gente fica enquanto a gente quer, mas lá na clínica de onde eu vim, o dono da clínica falava assim, eu quero mais é que vocês voltem tudo a usar droga mesmo, que aí a família sua vai pagar para vocês ficarem aqui. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu fiquei ouvindo o Diogo e lembrando, é isso aí. Infelizmente, é uma coisa sem solução. E acho que nós estamos precisando pressionar assim, o governo, que pelo menos eu apoio, mas que está me decepcionando muito nessa questão das comunidades terapêuticas, da falta de maior apoio aí para a RAPS. Né? É isso, gente. Obrigada. Desculpa aí a demora. Nada, Alcina. Obrigado pela presença, pelo compartilhamento, pela fala. Natiele. Eu queria trazer assim mais algumas contribuições, mas não sei, estou vendo alguns outros colegas assim inscritos, aí eu acho que seria importante circular um pouco. E aí, se der tempo, eu trago mais algumas contribuições. A Alcina foi dando algumas provocadas, assim, aí eu fiquei pensando em algumas coisas. Mas, enfim, né, fiquei pensando da gente fazer isso, e aí no final eu volto. Não sei o que vocês acham. Combinado. Beleza. Vander Carlos, então, próximo inscrito. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Vander Carlos, sou presidente da Associação de Saúde Mental aqui da cidade de Criciúma, em Santa Catarina, e também sou usuário do CAPS 2AD. Né?
os profissionais aí todos falaram do profissionalismo do CAPES e tal, né? Agora eu vou falar como usuário do CAPES 2AD. Foi falado do álcool, né? Aonde iniciou, a minha porta de entrada foi o álcool, aonde o meu pai fazia a caipirinha dele, eu com 5, 6, 7 anos, ele já me dava de colher para me beber, né? E depois isso foi se agravando, quando eu estava no segundo grau, com 17, 18 anos, queria me enturmar, queria perder aquela timidez, queria ser mais extrovertido, queria me envolver na patota da escola. Foi aí que fui apresentado a maconha, a cocaína, né, para perder essa timidez. E depois de formado, fui trabalhar em outra cidade, pensando, né, agora a droga vai ficar em Criciúma e para a cidade que eu não vou levar ela. Mas foi por engano, né? Ela me acompanhou e com força total, né? Por causa que daí eu tinha liberdade, tinha dinheiro no bolso, ninguém para me vigiar, e foi uma decadência maior ainda, né? E tudo isso também veio agregado à discriminação por parte da sociedade, por parte da família, por parte dos vizinhos, a exclusão social, por causa que eu passei por 15 internações em comunidades terapêuticas, em clínicas particulares e tudo mais, né? O proibicionismo, aonde me diziam que era para parar de uma vez por todas, coisa que para mim não deu certo. Eu tive que fazer uma redução de danos no CAPES 2AD. A repressão por parte da polícia, da segurança pública, né, da justiça, aonde eu e meus colegas fomos presos, passamos no presídio, apanhamos da polícia, e tudo isso de uma forma discriminada, né? E acontece todo dia. O capitalismo, né? O capitalismo onde o status social, a sociedade discrimina e não deixa, assim, muitas vezes, emprego ou uma condição de vida melhor, né? Quero dizer também que já faz 5 anos que eu estou em abstinência, né? Que eu não uso álcool e outras drogas, e nesses 5 anos eu só estou em abstinência por causa do CAPES 2AD, né? Onde eu tive uma equipe multiprofissional, com ótimos profissionais, onde eles não cuidaram da minha patologia, e sim cuidaram de eu, como indivíduo, né? De uma forma singular, de uma forma que me deu, assim, bastante autonomia. E nesses 5 anos que eu estou abstinente, já fiz a minha primeira graduação, né, em marketing digital, agora estou na minha segunda graduação. Por influência da Frente Stamira, estou fazendo sociologia, né, onde estou me adaptando, estou me dando muito bem, estou me entrosando bastante, lendo bastante. E outra coisa que eu estou acompanhando, que eu estou fazendo estágio numa escola aqui em Criciúma, é a grande debandada de alunos, né? Debandada de alunos por causa da carência, por causa da família que está toda desmantelada, por causa que muitas vezes a própria escola não oferece suporte, né? E muitas vezes essa criança vai ser o futuro homem de amanhã, né? E como será esse futuro homem de amanhã, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante, e eu quero juntamente com todos vocês, né, auxiliar nessa luta, nessa batalha, por causa que tenho certeza que a gente tem um sonho e vamos conquistar esse sonho. Muito obrigado. Muito obrigado, Wander Carlos. Sempre, como faço minhas as palavras da Ana, é muito bom te ouvir
especialmente ouvir a partir desse lugar, né? De um lugar que se coloca aí, que se apresenta como um usuário, alguém que se propôs a algo a si, né? Que escolheu e pôde seguir aí fazendo, você está dizendo, faculdade. Muito bom poder te ouvir e sempre estar aqui com a gente. Vamos seguir, Fer. Eu vou propor que a gente... o horário da nossa roda é 6h30, mas a gente estendeu um pouquinho, né? O tema aí, pelo menos até os 6h40, 6h45 no máximo. Fernanda, a próxima. Oi, gente, boa noite. Eu sou Fernanda, eu sou reitora de danos da Baixada Fluminense, município de Mesquita. Também trabalho em Cascadura, Manatiele. Que responsabilidade falar depois do Wander Carlos, assim. Eu fiquei pensando algumas coisas enquanto vocês estavam falando, e a fala dele foi bem importante, porque eu acho que dá uma... Como ele falou, né, a gente pode sonhar, então dá uma esperança para essa realidade dura que a gente vive aí de embate na saúde mental, principalmente aquele embate ali do cotidiano que a gente precisa ser ativista mesmo, né, na luta antimanicomial, ali no cotidiano do serviço, até mesmo com a gente, né, é muito fácil reproduzir uma lógica manicomial, né. Eu lembro que uma vez eu li algo que falava sobre desejos de manicômio, né, que a gente tem, porque a nossa sociedade é manicomial, né, então a gente precisa se policiar disso, né. E eu fiquei pensando muito no meu território, que é um território que eu já atuo há um tempo, atuei como estagiária em Mesquita, como era difícil esse embate, essa luta, né, porque, para quem não conhece, a Baixada é um território com muitas comunidades terapêuticas, né, e assim, com um perfil político, assim, bastante peculiar. A gente tem muitos governos neoliberais, muitos grupos de milícia, assim, muitos instituídos já, que a gente não questiona muito essa realidade, né? E eu fiquei pensando como isso é difícil, como isso era difícil lá no CAPS, assim, muitas pessoas em movimento de ir para a comunidade terapêutica, né? E quando a gente só reprime, entende que aquilo é errado, às vezes a gente cria uma barreira da gente com o usuário, porque muitas vezes ele tá acreditando naquela lógica, né? Porque afinal foi a lógica que a sociedade ensina pra gente, que a nossa família às vezes entende como certo, né? E eu fiquei pensando no quanto criar essa discussão e entender, ouvir as pessoas que passam por comunidades terapêuticas é importante, sabe? Eu lembro de um fórum de saúde mental acho que é o fórum permanente mesmo de álcool e outras drogas do Rio, que a gente estava tipo, militando, falando sobre comunidades terapêuticas, né? E entendendo que as comunidades terapêuticas são os novos manicômios da atualidade. E aí um usuário se levantou para falar, né? E ele disse que ele estava numa comunidade terapêutica porque afinal não tinha para onde ele ir. Ele estava na rua e ele queria dormir num lugar que não fosse a rua, ele queria uma cama. E eu já ouvi isso de um usuário que eu era referência no CAPS, né? Que estava em situação de rua. Então, o quanto é complexo, né? Essa estrutura. Porque em Mesquita, por exemplo, a gente não tem um centro pop, e também a gente tem um abrigo temporário da assistência, né, que a gente chama de Casa de Passagem, Andréa Guimarães, e lá existem, como qualquer instituição, e dentro da lógica de onde aquele equipamento está inserido, né, que é no caso da assistência, tem regras. E uma das regras é que as pessoas não podem fazer uso de substância e voltar para a unidade, né? Tem toda uma fiscalização. Então, o quanto não é possível, né? Porque, por exemplo, enquanto a gente está trabalhando lá no CAPS-AD, tentando numa lógica antiproibicionista e trabalhando pela redução de danos, tem um equipamento que talvez a gente pode ter esse suporte residencial, né, pensando nessa ampliação aí de cuidado,
e aí com uma outra lógica. Então, são embates do cotidiano, que eu acho que quando a gente está junto com os usuários, né? Lá no CAPS, por exemplo, tem um grupo de recepção que eu participava bastante, e era muito curioso como as pessoas chegam no CAPS, não sei se vocês percebem isso na realidade de vocês, sem saber o que é o CAPS, né? Inclusive achando que o CAPS é esse lugar que vai internar, que eu vou virar e vou falar, a partir de agora você não vai usar mais nada não, né? E aí é legal quando a gente pergunta o que é o CAPS, que as pessoas começam a falar o que elas acham. É legal quando a gente pergunta sobre as comunidades terapêuticas e se é bom, por que não é bom, e ver a galera se apropriando desse debate tão importante e que, pelo menos para mim, me dá um contorno no trabalho, me dá esperança, é uma vontade de sonhar na saúde mental, junto com todo mundo junto, assim, pensando em estratégias de cuidado e liberdade, entendendo aquele espaço, inclusive como espaço possível, gente. Infelizmente, né, ou felizmente, eu aprendi isso, né, que às vezes a gente... eu vi isso uma vez num post do Instagram de redução de danos. Era assim, a redução de danos é contra a abstinência, né? E contra a internação? Não, né? A gente não é contra. A gente não está aqui para impor um cuidado do que é melhor ou não para ninguém, né? Mas faz sentido uma internação para você e aonde? Você conhece esse lugar? Você conhece quem já foi para esse lugar? O que acontece lá dentro? Né? Você sabe o que é uma proposta de internação? E você está disposto a tentar bancar isso? Porque se sim, e se for possível, né? Dentro, às vezes, de tantas realidades, como alguém que está na rua não quer estar na rua, a gente vai tentar construir junto com essa pessoa aí essas estratégias de cuidado, de ampliação aí de vida. Obrigada, gente. Obrigado, Fernanda. Paulo? Olá. Vocês me ouvem? Tá. Então, boa tarde a todos, né? Sou Paulo, assistente social, também falo aqui do município da Baixada Fluminense, Mesquita. É só dando um adendozinho para a Fernanda. Aqui em Mesquita nós temos, sim, um centro pop, só que não temos espaço físico, tá? Mas tem uma equipe do centro pop que faz esse trabalho, inclusive abordagens, né, de rua com essa população, e ali, juntamente com o consultório na rua de rua, eu confundo um pouco, nessa estratégia aí com os usuários AD. Tá? Eu sou muito implicado com a clínica AD e alguns questionamentos, até por colocações de profissionais AD e aquele contraposto. Eu atuo num CAPS 3, né, que é o Casa Azul de Mesquita. Então, o que acontece? Eu ouço muito sobre primário ou secundário o uso de droga dentro de um questionamento de transtorno mental. O usuário ele adquire desenvolve um transtorno a partir do uso abusivo, ou o usuário que tem um transtorno, ele passa a usar, como o colega Geilson colocou aí. Eu acho que essa discussão afasta um pouco a clínica, tá? Creio que a clínica o dispositivo dele tanto pode abarcar o usuário, né? Não é usuário só de álcool, porque aquele usuário que faz uso de álcool e droga, ele também tem um transtorno, ele também pode desenvolver um transtorno. Então, para aquela coisa de, olha, ele vai ser atendido no CAPS 3 Saúde Mental. Não, esse usuário vai ficar sendo atendido no AD. Então, essa coisa de primário, secundário, a droga, eu acho que dificulta um pouco o trabalho. A gente do CAPS 3, a gente cuida. Eu sou referência de usuários que tem ali o transtorno, tal, CISBA, e faz uso de substâncias psicoativas. Então, eu acho que E isso me remete à fala de uma médica aqui, uma psiquiatra que saiu do CAPS há muito tempo, quando ela, numa supervisão de equipe, ela fala: o usuário AD é um usuário que nós não devemos desistir, lógico, nunca, mas é um usuário com as questões sociais. Isso me remeteu muito em pensar
no meu fazer enquanto assistente social, o meu arcabouço, né, teórico-metodológico, as minhas ferramentas interventivas, em pensar no ideário da reforma, com o ideário do serviço social, em garantir, defender direitos, enfim. Né? Então, essas questões dos determinantes sociais só atravessam qualquer sujeito, e quando a gente se fala em saúde mental, em usuário AD ou transtorno, a gente pensar muito nisso. É a questão de território que foi falada, a família. Hoje eu estava conversando, eu atuo no Conselho Tutelar também de Mesquita, e hoje eu estava conversando com o usuário AD. Ele começou ali de uma forma informal, mas a gente está tão imbricado nessa questão da saúde mental, como eu falei, que para mim se torna uma cachaça, por isso eu estou seguindo a atenção psicossocial no mestrado, e ele me falou as questões familiares que o colocavam na rua, em situação de rua, pela questão do uso de substâncias. Então, eu conversei com ele, um pouco, né, no sentido de um levante ali de autoestima, mas acho que a gente deve pensar bem, que eu percebo em muitas situações que não são pensadas, como a Natiele colocou muito bem, essas questões, né? Eu gosto muito de ouvir profissionais que estão ali na ponta dessa questão de redução de danos, que eu acho ainda que é uma questão com muita complexidade. Né? Quando a Fernanda traz, quando a outra colega falou sobre o uso de álcool, gente, o uso de álcool ele é mais degradante do que o cara fumar maconha, cheirar um pó, porque ele destitui o senso crítico moral daquela pessoa. Ela corrompe a subjetividade daquela pessoa quando chega em um momento danoso. Então, enquanto assistente social, eu coloco muito essa questão e a minha visão a partir desses determinantes sociais de iniquidade que atravessam qualquer sujeito. E o que a gente está falando sobre a questão dos nossos usuários. Para mim, tanto com transtorno mental ou usuários AD, álcool e droga, enfim. E seguimos aí feliz com o quantitativo hoje na roda. Chegamos a 80 e vamos subir. Abraço a todos. Obrigado, Paulo. Eu acho que, de fato, se a gente, né, esse ano, e desses 4 anos, é uma das rodas, sempre que a gente toca nesse ponto AD, é uma das rodas sempre muito cheias. Hoje a gente quase 100 pessoas passando aqui conosco na discussão, e são 6h39 e estamos aqui para mais de 60 pessoas presentes. A gente vai caminhando para o final, as rodas não esgotam essa discussão, essa foi a primeira trazendo esse tema no ano, e vamos fazer outras, né? Seguindo a proposta que foi aprovada na nossa Assembleia no início do ano, com os temas que foram propostos para que a gente possa discutir ao longo do ano. Alguém mais quer fazer algum comentário antes de sair, Natiele? Gente, assim, acho que trazer alguns complementos, né, que eu tinha pensado aqui, mas depois da fala do Vander Carlos, assim, né, que aí eu acho que é isso, né, são esses exemplos, né, que a gente vê de construção de outras possibilidades de estar na vida, que vai motivando, né, a nossa insistência nessa clínica que é tão difícil, assim. E aí pensar a redução de danos, né, eu acho que a fala do Vander Carlos caminha muito por isso, não é negar a abstinência, né, mas é não ter abstinência como única forma de cuidado, porque aí a gente cria barreiras, assim. Eu costumo dizer que a gente não trata droga, né, a gente trata o sofrimento que leva a pessoa a fazer esse uso prejudicial dessa substância de escolha, né. Porque aí, se a gente tira a droga, né, que é a única coisa que a pessoa tem naquele momento para poder lidar com alguma questão que é muito difícil, o que ela vai ter? Né? Então, a gente precisa tratar desse sofrimento, né, dessa vulnerabilidade, para, a partir daí, poder construir possibilidades de cuidado, assim. E aí, queria trazer assim, um pouco, né, das comunidades terapêuticas, né, que elas vão crescendo, né, na lacuna do Estado. Então, a igreja ela cresce, né, onde o Estado se ausenta.
né? E aí, não à toa, hoje, dentro da RAPS, assim, né? No mesmo modelo de cuidado, de moradia transitória, em que a gente tem as unidades de acolhimento, a gente tem as comunidades terapêuticas, que são cuidados totalmente contrários, né? Ao que a reforma psiquiátrica, né? Ao antiproibicionismo, enfim, vão pautando enquanto estratégias, assim. E aí é isso, assim, tem o desafio, né, da gente poder construir o cuidado antimanicomial e o cuidado, né, antimanicolonial, né, eu acho que a Alcine provoca, né, um pouco isso, assim, e aí eu fico pensando, enquanto a gente não conseguir, assim, né, superar o modo de produção capitalista, esses projetos políticos antagônicos, eles vão estar postos, né, e aí eu fico pensando que talvez o que a gente tem de respiro, né, e de alguma estratégia para a gente poder ir caminhando, né, nessa luta que é tão cansativa, mas ao mesmo tempo é tão bonita de se ver, são as utopias, né? É o que a gente vai acreditando. E aí eu fico pensando que esses avanços que a gente vai sustentando no dia a dia, ele é motivado, que a gente tem de combustível aí para isso. Eu acho que é a utopia da gente poder construir uma sociedade mais igualitária, né? Enfim, menos opressora. Mas aí eu acho que ainda tem muito chão pela frente. E aí eu fico pensando que essas dificuldades, né, que estão postas nessa nossa caminhada, que a gente não pode, assim, entendê-las elas como barreiras, porque a barreira é o que limita, né? A gente precisa pensar como desafios, porque os desafios convocam a gente a pensar estratégias de poder superá-los, né? E aí tira a gente dessa nossa zona de conforto e convoca a gente a estar pensando novas estratégias. Não tem esse negócio dos 10 passos, o modelo muito pronto, podia ser assim, mas não é. Né? O cuidado a gente constrói subjetivamente, né, para cada um. Né? Então, fico pensando também que para a gente, de fato, conseguir construir, né, esse cuidado antimanicolonial, a gente precisa formar profissionais antimanicoloniais, a gente precisa ter gente preta dentro das universidades, gente preta dentro dos serviços, em cargos de gestão, né, assim, na organização das políticas, na construção. E aí são a partir, assim, né, que a gente vai conseguindo construir outras questões, assim. Eu acho que é isso. Na Baixada Fluminense, eu acho, né? Baixada Fluminense, as regiões metropolitanas, a Zona Oeste, né, das cidades que ficam... E aí pensando, né, um pouco o Rio de Janeiro, né, nesse modelo, assim, são os espaços, né, onde as comunidades terapêuticas ganham força, são espaços que a gente tem uma política bem hostil, um poder paralelo muito forte, né? E aí, inclusive, a gente, quanto profissional da saúde, por vezes, fica se colocando diante desses espaços, assim, difíceis mesmo, frágeis, para a gente poder fazer a construção desse trabalho que, enfim, que a gente está aqui. Na minha experiência, né, na Baixada Fluminense, no município de São João de Meriti, que a gente não tem um abrigo, né, a gente não tem unidade de acolhimento, a gente não tem um abrigo da assistência social. E aí, assim, a Fernanda fala, né, inclusive, Fernanda é uma das minhas redutoras de danos, já vi Cris, outros profissionais meus aqui também, queria agradecer. Galera que está no plantão, mas que legitima esses espaços, eu acho que a formação, né, é um caminho e não tem volta, que bom, né, poder formar profissionais redutores de danos, antimanicoloniais, enfim. E aí, nossos usuários, assim, no CAPS AD falavam, bom, eu escolhi estar na comunidade terapêutica porque eu não tenho onde dormir, eu não tenho o que comer. E aí eu fico perguntando, será que quando você não tem outra opção, a gente consegue entender isso como escolha? Porque é muito cruel você, né, escolher estar em uma comunidade terapêutica ou estar em situação de rua, num território, né, violento, hostil, né? Enfim, eu acho que é importante a gente poder dar essa cutucada, como uma boa assistente social que eu sou, né, fazer essa crítica, assim, se de fato são escolhas quando não se tem outras opções, assim, né? Enfim, agradeço o espaço, estamos juntos aí na luta, né? E é isso, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, Natiele. Ótimo, né? Fechamento aqui da discussão. Eu só queria pontuar algumas coisas. O Carlos até tinha colocado lá atrás, né? O principal motivo é o capitalismo e a religião. Depois você resgata. Dá boas-vindas aqui para o Vitor Hildebrand, lá da UAI de Campos dos Goitacazes, e a Caroline Giele, que perguntou se tem um grupo de Zap e deixou o seu WhatsApp. No link de presença que a equipe está colocando aqui, ó, formulário de presença da 186ª roda de conversa, nesse link lá tem. Você já faz parte da Frente Stamira e tem um link para que você possa aderir. E aí, depois que a pessoa preenche e autoriza, eu adiciono no grupo de WhatsApp, tá? Eu já recebi aqui
10 novas adesões nessa roda de hoje, e aí, à medida que eu for conseguindo adicionar, até antes da próxima terça-feira, vai estar todo mundo em grupo de WhatsApp, quem pediu para ser adicionado. Tem também as nossas redes sociais, né? Hoje em dia, tudo está aí. Então, temos um canal no YouTube do Núcleo de Pesquisa, que é o NUPSAM, com 2 P's, e tem o Frente Tamira de CAPES no Instagram. Acho que é isso, né? Isso. E temos o nosso site, frentestamiradecaps.org. E a gente finaliza, infelizmente não vou conseguir ler todas aqui as mensagens. A Maria Clara pergunta se a Natiele tem algum artigo sobre essa nova denominação para o termo. Não, é uma provocação e colocado, né? Talvez você possa buscar o Emiliano Camargo na internet, ele tem vários textos sobre o tema. Natiele, se você conseguir escrever ali no bate-papo para Maria Clara. Sebastião Félix, muito bom te ver aqui, um alento ouvir essas falas, de que há vida no trabalho psicossocial. A Carolina é lá de Imperatriz, no Maranhão, né, Carolina? Então, se adiciona no grupo via o link que está no formulário aqui. E a gente finaliza sempre com uma música, vou compartilhar para que a gente possa finalizar, e quem precisar sair, agradeço a presença e a participação hoje. Pessoal. Obrigado, boa noite. Viva também. Boa noite. Da paz e felicidade de vitória para todos. Obrigado.